Se vocês forem olhar um pouco na história, não é? Que quanto mais a gente se afasta daquela data, mais claro fica o que é que realmente aconteceu. Houve realmente uma colaboração entre o Vaticano e os Estados Unidos num esforço de trazer abaixo o comunismo, não é? O Papa João Paulo II vinha de um país comunista. Ele sabia o que era o comunismo, ele sabia o que era a opressão de um Estado totalitário. Ele viveu debaixo da bota do comunismo. E o presidente Ronald Reagan foi sempre um anticomunista ferrenho e foi eleito como tal. Então, os dois homens, digamos assim, o braço secular e o braço religioso parece que se uniram num esforço hercúleo de trazer abaixo o comunismo. Então, quando em 1987, o presidente Reagan, diante do portão de Brandemburgo, em Berlim, pronunciou um do seu famosíssimo discurso, falando a respeito do secretário-geral do Partido Comunista, Gorbachev. Ele estava descrevendo e dizendo os esforços de Gorbachev de fazer uma perestroika, uma reestruturação do movimento comunista na Rússia, de fazer glasnost, ou seja, uma transparência na estrutura e no governo comunista. Então, o presidente Reagan fez um discurso famosíssimo dizendo aquilo que todos os homens e mulheres de boa vontade no Ocidente queriam dizer. Ele diz assim: Mr. Gorbachev, come here and open this gate. Senhor Gorbachev, venha e abra esse portão. Bring down this wall. Derrube esse muro. É necessário destruir a civilização para que das suas cinzas brote algo de positivo. Então é o trabalho crítico de destruir tudo. E eles são tão pessimistas e tão críticos que são capazes de ver perversões até nos atos mais simples da vida, como, por exemplo, assobiar. A mania que o ocidental tem de assobiar. Para adorno, por exemplo, quando eu saio assobiando pela rua, o que eu estou fazendo é a minha mentalidade ocidental, ditatorial, que faz com que eu queira dominar a melodia. É o domínio sobre a música. É uma mentalidade doente. Então, compreendem que são homens hipercríticos, pessimistas, que têm uma atitude negativa diante do mundo. O mundo está mal feito, a civilização está mal feita, precisamos destruí-la. Eu sou professor de, sei lá, me diz uma matéria aí, por favor. Hein? Uma matéria teológica. Eucaristia. Muito bem. Eu vou ser professor de Eucaristia. Então, teologia sacramental, tratado a respeito da Eucaristia. Chego em sala de aula, não trago nenhum livro, peço para vocês fecharem os livros, esquecerem o catecismo, porque afinal nós não vamos ser infantis, nós somos pessoas inteligentes. Então pense o que é Eucaristia. E os alunos começam a falar. Depois, outra coisa, essa posição que nós estamos aqui, eu sentado na cátedra e vocês aí, sentados em cadeiras, eu estou falando para vocês, impondo minhas ideias? Não, vamos nos sentar em círculo, onde nós somos todos iguais. E eu estou aqui somente como facilitador. Eu não vim aqui para ensinar nada a ninguém.
E aí nós começamos a falar o que é que você acha da Eucaristia. Quando você diz alguma coisa a respeito da Eucaristia que seja revolucionária, a Eucaristia é a partilha do pão. Eu, como professor, enfatizo aquilo. Vejam, isso é importante o que ele está dizendo. Que observação inteligente! Você é perspicaz, você é muito crítico e você elogia e enche o ego daquele seminarista, ele se enche, né? É o balão, a vaidade. Não existe coisa melhor do que usar a vaidade das pessoas. Depois, um outro romaninho, vestidinho de calça social com a camisa abotoada até aqui, manga comprida, com o tercinho pendurado no bolso, diz: a Eucaristia é o sacrifício de Cristo na cruz. Mas você precisa ser mais crítico, meu filho. Você não pode... Veja a ingenuidade do que você está dizendo. Isso era o professor que não queria ensinar nada, hein? Ele não queria ensinar nada. Isso é muito ingênuo. Porque, veja, quando é que Jesus instituiu a Eucaristia? Foi na última ceia, era uma refeição. Que bobagem! A Eucaristia é uma refeição onde Jesus ensinou a partilha. A Eucaristia é serviço. Olha o que Jesus fez na Eucaristia. São João, por exemplo, dos 4 evangelistas, São João é o único evangelista que não tem um relato a respeito da instituição da Eucaristia, porque ele colocou o que no lugar? O lava-pés. A Eucaristia é isso, é serviço. É lavar os pés. E então assim você ri do que é tradicional, escarnece o que é a fé da igreja tradicional, colocando como não crítico, como ingênuo, enaltece aquilo que é revolucionário. Os alunos voltam para casa sem praticamente ter aprendido nada de novo, mas com o senso comum invertido. Ou seja, você reforça o que no senso comum é revolucionário e você escarnece, faz pouco caso daquilo que é a fé da igreja tradicional. E se você fizer isso, você será um bom professor teórico, gramsciano, marxista. Compreendem? Você não precisa ser um grande intelectual. E isto é uma das razões pelas quais o sistema educacional brasileiro está absoluta e totalmente falido, porque as nossas universidades, todas, estão infiltradas de gramscismo. Muito bem. O Papa Bento XVI recentemente esteve no seu país, na Alemanha. E ele esteve no Congresso Nacional, no Bundestag, e dirigiu uma palestra aos congressistas, aos parlamentares do seu país. Aliás, palestra na qual ele foi efusivamente, longamente aplaudido. Você pode ver o vídeo, está à disposição no site do Vaticano, dia 22 de setembro, viagem apostólica à Alemanha. Ele foi efusivamente aplaudido de pé pela Assembleia inteira, exceto por uma área da Assembleia onde havia bastante cadeiras vazias, sinal de congressistas que não foram, que se recusaram a participar, e os poucos que foram daquele partido lá participar ficaram de braços cruzados, enquanto todos os outros aplaudiam o Papa e aplaudiam ostensiva e longamente. Né? Muito bem. Nesse discurso, o Papa, nas palavras conclusivas, disse o seguinte: a cultura da Europa nasceu do encontro entre Jerusalém, Atenas e Roma. Do encontro entre a fé no Deus de Israel, Jerusalém, a razão filosófica dos gregos,
Atenas, e o pensamento jurídico de Roma. Este tríplice encontro forma a identidade íntima da Europa. Na consciência da responsabilidade do homem diante de Deus e no reconhecimento de sua dignidade inviolável do homem, de cada homem, este encontro fixou critérios do direito cuja defesa é nossa tarefa neste momento histórico. O Papa está dizendo que nós temos que defender estas 3 grandes colunas da cultura ocidental. A fé cristã, o direito romano e a filosofia grega. Por quê? Porque existe um movimento revolucionário que quer trazer abaixo estas 3 colunas. E, aliás, não quer trazer abaixo, está derrubando estas 3 colunas. Ou seja, as 3 colunas já estão no chão, em frangalhos. E nós o que precisamos fazer é reerguê-las. Então aqui está o grande conflito, a grande batalha cultural, a grande guerra cultural. Esta guerra cultural que se expressa na destruição destas 3 colunas básicas da cultura ocidental. Ou seja, do legado de Jerusalém, de Atenas e de Roma. O Papa professa publicamente de que lado ele está. Quando João Paulo II, porém, foi visitar Cuba, um jornalista perguntou a Fidel Castro como ele se sentia recebendo em Cuba o homem que havia causado a queda do comunismo. Fidel Castro respondeu candidamente, dizendo: eu não desprezaria assim Mikhail Gorbachev. Ou seja, quem derrubou o comunismo não foi Reagan, não foi o Papa João Paulo II. Quem derrubou o comunismo foi o próprio comunismo. E hoje, cada vez mais, isso se torna claro e evidente que a coisa foi de caso pensado. Existem expressões, existem manifestações do próprio Gorbachev anteriores à queda do Muro de Berlim, em que ele já dizia, e os próprios comunistas já previam, que seria necessário promover uma aparente morte do comunismo para que o espírito e o ideal comunista se alastrassem no Ocidente. Ou seja, os próprios comunistas compreendiam que havia uma espécie de queda de braço e que se as coisas continuassem daquela forma, o comunismo iria perder. Ou seja, havia uma guerra armamentista. Os Estados Unidos estavam vencendo a corrida armamentista. Ou seja, os Estados Unidos tinham armas muito mais potentes, tecnologicamente mais desenvolvidas e estavam numa situação muito melhor do que a União Soviética. Os Estados Unidos, dentro da Guerra Fria, estava vencendo a Guerra Fria. Estava vencendo a batalha militar. Mas os comunistas não estavam mais fixados numa batalha militar. Já há décadas que os comunistas já haviam percebido que o caminho não era o caminho militar, o caminho era o caminho cultural.